Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Telecojus. O meu nome é Giovanni Telle, CEO e fundador da Telecojus, advogado internacional de empresas offshore e professor titular do MBA em Regulação Internacional da Trevisan, Escola de Negócios de São Paulo. Como contextualização, hoje a gente está filmando aqui não de um estúdio, não de simplesmente um lugar bonito, mas da casa dele. Da minha humilde residência. Humilde, na frente do Burj Khalifa. Mas é isso aí, pessoal. Não se esqueça de acompanhar até o final do vídeo de hoje, porque a gente vai estar lançando muitas informações aqui importantes que você não vê em nenhum outro lugar da internet. Porque aqui não é só a parte teórica, é vivência, experiência prática. E corta a vinheta. E hoje, diretamente aqui de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, estamos com Guilherme Santos, um querido cliente da Telecojus, um grande player do digital e também uma grande figura do marketing no Brasil. Também investidor do mercado financeiro e agora residente em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Já aqui na nossa casa há muitos anos, e o tema central do vídeo de hoje vai ser comentar sobre as oportunidades de Dubai, os benefícios que os Emirados Árabes Unidos podem trazer para você, para a sua empresa e para o seu negócio, comentar sobre mudança de residência fiscal para os Emirados, mudança de família, que foi o que o Guilherme fez, e falar sobre perspectivas e experiências no geral, porque vindo de mim, que sou um advogado, já vivo no mundo internacional há muitos anos, talvez possa parecer distante, uma realidade muito diferente para muitos. Mas o Guilherme tem uma trajetória de vida, uma origem muito semelhante à grande maioria que está nos assistindo. Então vai ser uma experiência muito edificante e muito interessante para quem assistir esse vídeo até o final, que vai descobrir muita coisa, não só sobre Dubai, não só sobre a vida do Guilherme, mas a verdadeira experiência que essa cidade pode trazer para você. Se apresente, Guilherme. E aí, pessoal, é um prazer imenso estar aqui com meu amigo e parceiro Telle, que proporcionou, realizou eu estar aqui hoje vivenciando essa nova etapa da minha vida. E como ele falou, eu atuo no marketing digital há 5 anos e há 3 anos eu entrei em contato com a Telecojus para eu, antes de me tornar a pessoa que eu sou hoje, eu já tinha esse pensamento de prevenção, planejamento financeiro, porque às vezes as pessoas não entendem, mas é muito mais difícil você manter, se estruturar, do que você, às vezes, chegar no objetivo. Eu já estava no caminho, eu já sabia disso. Eu precisava proteger e me estruturar, planejar, e procurei a melhor empresa aí do mercado. Não conheço nenhuma no Brasil e no mundo melhor do que a Telecojus. E como a gente sempre fala aqui, pessoal, a Telecojus não é apenas uma empresa de offshore, não é apenas uma empresa que tem parte de advocacia, como se fosse um escritório jurídico, porque nós temos aqui uma equipe multidisciplinar de advogados, contadores, economistas, muitos profissionais que o Guilherme tem acesso dia a dia lá no nosso grupo, já tem há 3 anos. E o principal é que a Telecojus funciona não só como um verdadeiro family office de empresas e negócios, ou seja, é um family office para a parte business, como também o principal da nossa função social é atuar nessa virada de chave, é atuar como uma engrenagem que impulsiona e proporciona aos empresários, especialmente aos empresários do digital, conseguirem dar o próximo salto na vida. Porque é através de uma preparação de vida, como ele falou, assim como a preparação do seu negócio para isso, que você proporciona você possuir a estrutura para os próximos passos do seu business, Exatamente. Para os próximos passos que o seu negócio vai conduzir, e que muitas vezes isso significa mover
a sua empresa para um país de primeiro mundo, um país que tenha melhor receptividade para a sua área de atividade, para o seu business, e que vá proporcionar muitos benefícios e um ambiente propício para o desenvolvimento da sua carreira, do seu negócio e expansão internacional da sua empresa. Mas agora, antes de continuar o vídeo de hoje, temos algo muito importante para fazer aqui, uma pequena cerimônia. Porque, do mesmo jeito que é a primeira vez que eu estou aqui no apartamento do Gui, até contemplando, presenciando todo esse sucesso, essa evolução na carreira dele, também para presentear o novo lar, a nova fase de transformação de vida dele, eu tenho algo aqui especial para clientes da Telecojus, não é para qualquer um. Que simboliza aqui como parte do sucesso e cliente Gold da Telecojus, ou seja, para quem já tem muitos anos de casa como ele. Um boné especial aqui da empresa, só para clientes. Obrigado, já vou até colocar aqui. Esse aqui é qualidade, hein? E pior que pega bem com a roupa. Ficou bom, né? E eu combino de boné aí, ó. Fica até melhor, hein? O que vocês acham? Obrigado, viu? Mais uma vez. Então, a gente vai começar o vídeo de hoje pela parte um pouco mais teórica. Algumas informações e atualizadas sobre Dubai. Parte técnica, o que proporciona aqui em questão de impostos, a parte de liberdade econômica, o que tem de benefício para a empresa, o que tem de benefício para a sua residência fiscal, se você quiser se mudar para Dubai, o que esse país pode proporcionar para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua família, para a sua carreira, na parte de negócios, na parte de oportunidades, de networking e muito mais. Então, começando de uma parte mais macro, para quem não sabe, Dubai fica nos Emirados Árabes Unidos, e começa daí que muita gente confunde, né? Acha que Dubai é um país, mas na verdade é uma cidade. Mas na verdade é uma cidade. A capital do país também nem é Dubai, é Abu Dhabi, né, para começo de conversa. É verdade. E Dubai pode ser considerado realmente o maior centro de oportunidades não só do país, não só do Oriente Médio, mas de toda a Ásia de maneira geral, como polo de network, de negócios, um verdadeiro centro econômico. Tanto que assim que funciona em muitos países e as pessoas não entendem isso. Do mesmo jeito que no Brasil, São Paulo é mais pro-business e mais voltado para empresas, para negócios, do que Brasília, que é a capital. Assim como acontece também na Suíça, que nem tem capital oficial, é dividido em cantões, aqui nos Emirados Árabes Unidos também, o polo certo para você realmente ter a sua empresa, você ter o seu negócio, e você também realmente poder mudar de vida e ter acesso a um imenso network, grandes profissionais, grandes oportunidades, é aqui. E muito cuidado com isso aí, porque muita gente na internet cai na famosa empresa baratinha de Dubai, que não fica em Dubai. Fica em outros Emirados, como Ras Al Khaimah, como Ajman e Sharjah, que possuem outras regulações, outro tipo completo da parte de legislação, e muitas vezes você pode estar caindo numa fria. Então, muito cuidado. O barato, muitas vezes, sai caro. A grande maioria das vezes. Importante. E agora vamos começar a falar da parte realmente voltada para as empresas. O que Dubai pode oferecer para as pessoas? Os Emirados Árabes Unidos, no geral, o UAE, como chama a sigla em inglês, os Emirados, eles hoje possuem para empresas 9% de imposto corporativo. Só que o que muita gente não entende, e o Guilherme já presenciou isso na prática, então hoje ele sabe, é que apesar de você ter esses 9% de imposto corporativo nas empresas, e diga-se de passagem, isso foi um movimento que os Emirados Árabes Unidos fez para se enquadrar nas linhas gerais da OCDE, foi algo para que o país entrasse em regulações amigáveis e pudesse ter essas conexões internacionais, financeiras, todo esse polo econômico como ele é posicionado hoje. Só que apesar de tudo isso, a sua empresa no final não necessariamente vai ter que pagar algum tipo de imposto. Porque esses 9% de imposto corporativo, eles funcionam num sistema análogo, parecido com se fosse o lucro real no Brasil. E aqui você pode deduzir de tantas formas que só tendo mesmo uma contabilidade muito ruim, ou não tendo contabilidade, é que no final das contas você vai acabar pagando imposto. Por quê?
Você pode pagar os seus funcionários, assim como o Guilherme faz, com o Prolabore, que é tributado no Brasil, aqui não é. Então você pode pagar o seu salário como diretor e sócio da empresa, o salário dos seus colaboradores, dos seus funcionários, e isso não será considerado como parte do imposto. Investimento no tráfego pago da empresa, investimento de marketing, que a gente sabe que é muito importante para o pessoal do digital hoje, não é considerado como parte do lucro da empresa, então sim, você pode deduzir nos gastos. Não adianta comparar essa parte com o lucro presumido, o lucro real do Brasil, porque aqui as regras são outras, tá? São regras de um país que realmente quer a sua empresa, tá, gente? Tem muita diferença nisso. Então, aqui você pode deduzir o tráfego pago da sua empresa, e o Guilherme, que veio de toda essa esfera do digital, ele sabe que isso é essencial para o crescimento de uma empresa, e ele faz isso na prática todos os dias. Só de tráfego pago a gente investia de 300 a 500 mil reais por mês. Você imagina no Brasil isso aí, esse volume. E muita gente não sabe, mas você não pode deduzir isso no Simples Nacional e em alguns outros regimes, né? Quem faz errado, tá, pessoal? Só em alguns outros regimes tributários ali, como o lucro presumido, que você poderá fazer isso. Ou no lucro real ali, só que no geral você ainda pagará os tributos em cima. Tá? Exatamente. Então, de forma geral, aqui você pode deduzir de muitas formas os investimentos, as despesas da sua empresa, e no final das contas, mesmo que a sua empresa esteja faturando na casa de milhões de dólares ou milhões de reais para vocês aí por mês, né? Imagina uma empresa que fatura 10 milhões de reais por mês, dependendo do tipo de gastos, de despesas e de investimentos, reinvestimentos que a empresa tiver, pode ser que no final do ano a sua empresa mesmo assim não pague nem sequer um centavo de imposto. E aqui a gente não está falando de nenhuma evasão, uma evasão tributária, a gente não está falando de nada ilegal. A gente está falando de regras contábeis que foram definidas pelo governo dos Emirados Árabes e que é totalmente legal você estar realizando. E o Guilherme hoje também faz isso na prática. E nesse contexto, eu acho que, já que o vídeo é focado em experiência prática e real, seria muito bom a gente fazer uma comparação com como era a sua empresa na época do Brasil. Tanto a empresa de varejo que você tinha, como principalmente a sua empresa do digital depois. Como era na parte de impostos, o que sobrava para você no final do mês ou no final do ano, e o que é que você sentia sobre o país contribuir ou não para a sua margem de lucro? Cara, na minha concepção, assim, na minha ótica, eu sentia realmente sufocado, que eu acho que a maioria da população brasileira, ela sente esse sufoco, que o governo ele está sufocando, principalmente o empreendedor. Para você empreender no Brasil, você tem que ter muita coragem, né? Porque primeiro você é visto com maus olhos. Lá, o empresário, ele é o inimigo da população, né? Mas na verdade deveria ser ao contrário, porque ele que está gerando emprego. Mas enfim, quando eu estava começando, eu não entendia muito bem sobre essa parte de tributação e tudo mais. Com o tempo a gente vai crescendo os negócios, vai aprendendo. E eu comecei a entender que quanto mais eu ia aumentando o meu faturamento, mais o governo ia retirando a fatia dele. E o que me deixava indignado e puto é que todo mês chegava aquele boletinho gigante, boletinho não, né? Gigante. Boleto do sócio. Nossa, do sócio. Ganhava mais que eu. E aí eu pagava aquilo ali com a maior dor possível. E aí eu percebi que aí a gente começou a conversar naquela época e tudo mais, que você me passou a visão que tinha uma saída, né? Existe uma alternativa. Uma alternativa. E que aquele dinheiro que possivelmente eu estava dando para um governo que não geraria valor na minha vida, eu poderia estar vivenciando isso aqui. Então meio que eu troquei entregar a picanha do Lula para estar realizando esse sonho aqui de morar de frente pro Burj Khalifa. Inclusive, tá até bonita lá, tá até acesa. Então, tem muita gente que não pensa nisso. E quando eu falo isso para as pessoas, por exemplo, do meu network, assim, que eu fiz essa jogada que antigamente eu pagava bem alto, não vou falar o valor aqui, mas eu pagava imposto bem alto. Um DARF recheado. Recheado. E que eu poderia trocar esse valor que eu estava pagando de imposto para me manter aqui. Ou seja, as pessoas acham que
Eu aumentei meu padrão de vida, mas ao contrário, eu mantive e estou vivenciando tudo isso. Ou seja, na verdade, quem financia o padrão de vida do Guilherme hoje aqui em Dubai é até além do trabalho dele. Ele simplesmente converteu o que ele pagava de impostos para o governo do Brasil, ou seja, a gente pode dizer que é o governo brasileiro que patrocina tudo isso aqui, todo o estilo de vida dele. Porque... E eu tinha falado isso para ele, só que as pessoas não fazem a matemática no final das contas. Eu até demorei um pouco para entender, porque, pra ser sincero, eu falei, mano, não é possível, velho. E aí depois, quando eu vim pra cá e tal, eu comecei a entender que realmente as pessoas estão trancadas na Matrix, entendeu? Elas sabem que existe a saída, mas ela não quer ir para aquele sentido da saída. Eu acho que o motivo disso é simples e profundo ao mesmo tempo. É porque eu acho que os empresários de maneira geral têm isso, mas especialmente o pessoal do digital não inovam, não querem fazer nada diferente, só copiam uns aos outros e vão no efeito manada. Exato. Então, enquanto eles não veem os ídolos deles ou o coleguinha de concorrência fazendo a mesma coisa, ele não tem a coragem necessária para ir ali. Porque tudo que ele está fazendo é um ciclo vicioso de copiar e replicar sem pensar ou tentar algo inovador. E o que eu sempre pensei fora da caixa, é questão de ter longevidade no meu negócio. Eu acho que, a princípio, eu preciso pensar em todos os âmbitos da empresa. Principalmente o financeiro ali, o tributário, que as pessoas às vezes nem se importam. Foi por onde eu comecei. Lembra que a gente conversou? Tipo, estava começando o meu novo negócio, eu sabia que ele tinha um potencial gigantesco. Primeira coisa que eu fiz foi procurar Telecojus para preparar a expansão do meu negócio. Já está tudo certo. E aí foi comecei, como eu falei, os tributos, os impostos estavam cada vez aumentando mais mês após mês. E um corte pessoal. Tudo isso que a gente está falando até agora, pessoal, que patrocina o estilo de vida dele aqui, é só o que a empresa dele pagava. A gente não está nem falando da pessoa física dele como sócio. A gente está falando do que a empresa dele no Brasil pagava para o governo do amor, o patrocínio da picanha, né, enquanto ia para a picanha alheia, agora banca literalmente o estilo de vida dele aqui. Então, não é necessariamente somente você prosperar para chegar aqui. Às vezes você chega aqui para prosperar. Nossa, verdade. Pô, o pessoal fica no meu Instagram, por exemplo. O pessoal vê a Lamborghini, por exemplo. No Brasil, primeiro que não tem rua para você andar com aquele tipo de carro. Agora, se eu quisesse, no caso, comprar um carro desse lá no Brasil, eu ia ter que pagar 3, no mínimo, que eu tenho hoje aqui. Qual foi o melhor carro que tu teve no Brasil até hoje? Foi a Velar. Não, foi a Porsche. E o que é que você sentia quando você pensava que você poderia comprar um carro melhor? O que é que te vinha na cabeça? Primeiramente, tipo, eu morava em Guarulhos e lá já não dava para ter Porsche. Já começava por aí. O que eu fiz? Quando eu quis comprar Porsche, eu mudei de cidade, fui pro interior para poder ter uma Porsche conversível, porque não dá para você andar de Porsche conversível em Guarulhos, no centro de São Paulo, porque você vira alvo rápido, assim, ó. Não tem como. Aí eu tive que ir para uma cidadezinha do interior para poder realizar um sonho de infância. E aí, como eu era novo lá na cidade e chegou querendo ou não, um moleque novo, jovem, com um carro daquele, automaticamente também já vira, as pessoas viram os olhos para mim, e aí comecei a criar um movimento ali. Aí eu vendi o carro, eu falei, porque eu não gosto também de, tipo assim, por mais que a gente quer ter realizações, começa a chamar muita atenção também, não é legal. Sobre isso, quer que eu diga uma coisa para vocês, que vocês também não vão ouvir em lugar nenhum. No Brasil, não só no Brasil, em muitos lugares do mundo, existe um estigma contra quem faz o próprio sucesso. Contra quem sai da bolha, quem vence na vida, quem prospera, quem é disruptivo
saindo ali de onde saiu, principalmente quando você começou de baixo. De forma geral, tanto o Brasil quanto outros países de terceiro mundo, e até mesmo na Europa, em países de primeiro mundo isso existe, eles não aceitam quem fez a própria sorte, quem é o famoso new money. E basicamente, de forma geral, todo mundo no digital hoje, que veio do nada, é new money, né? Para quem não entende essas denominações, essas siglas, new money é a pessoa que não veio de berço de ouro, a pessoa que fez o próprio sucesso, que fez o próprio dinheiro, que cresceu na vida. Old money é o famoso herdeiro, aquela pessoa que já veio com dinheiro de família, já teve ali tudo quando nasceu. E isso, de forma geral, é algo que acontece muito forte no Brasil. Independente de qual seja o ramo que você veio, varejo, se você veio da parte de uma profissão técnica como contabilidade, advocacia, mercado financeiro talvez tenha uma aceitação maior, mas digital, qualquer outro desses ramos novos, principalmente nova economia, novas economias, como é o caso do digital, é muito difícil ter qualquer tipo de ciclo de espaço no Brasil que vai aceitar. E em contraste a isso, aqui em Dubai, e eu tenho certeza que você percebeu isso, aqui as pessoas elas te dão as boas-vindas, é que você é parabenizado por você ter alcançado aqui. É verdade. As pessoas te reconhecem quando você chega aqui como um vencedor, ou seja, você prosperou, você venceu na vida, bem-vindo, aqui é o seu lugar. Aqui você é parabenizado. Você é receptivo, né? Ser receptivo, você tem o seu lugar. Então, enquanto no Brasil e em outros países, você é apedrejado muitas vezes ou chamado de criminoso, inventam todo tipo de coisa, por você simplesmente ter vencido na vida, ter crescido, aqui, na verdade, as pessoas, elas parabenizam. E elas aplicam realmente o princípio geral do direito, uma parte muito técnica, mas verdadeira, que é: você é inocente até que se prove o contrário. Enquanto no Brasil, assim que você aparece com qualquer tipo de bem, você já está fazendo alguma coisa errada. É exatamente isso. E principalmente de quem te conheceu quando você não tinha nada. Ali vem os principais julgamentos, né? Família, amigos que cresceram com você. Difícil eles aceitarem que você saiu do lugar onde eles estão até hoje. Bom, agora já que a gente falou da parte de empresas, vamos estar falando também sobre a parte da pessoa física, o famoso CPF, porque a gente sabe, né, que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então vamos falar sobre as diferenças que fazem, que agregam na vida do empresário o fato dele ter uma residência fiscal em um país de primeiro mundo, como o caso dos Emirados. Deu para pegar eu não sei se dá para pegar no microfone, mas mais uma Lambo aqui na rua. Aqui é só pelo motor dá para saber que é. O tempo todo, isso aqui é normal. Barulho ruim de ouvir aqui. É. Mas, voltando ao que a gente estava falando, a diferença que faz para não só a própria vida do empresário, mas também para a empresa dele, porque, mais uma vez, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, a diferença que faz na vida da empresa, na vida do empresário e, por consequência, também na empresa, o sócio proprietário dessa corporação, dessa empresa, possuir uma residência fiscal nos Emirados Árabes Unidos. E eu acho que o primeiro ponto, que realmente é o mais expressivo, querendo ou não, é a questão dos impostos. Então, sim, sabe aquele DARF recheado que você paga todo mês de maio, todo ano, que você não tem como escapar? Você preenche no mês de abril e paga no mês de maio chorando, sofrendo, sangrando ali, né? Impostos que no Brasil, na sua pessoa física, chegam até a 27,5%, ou seja, mais ali de 1/4 de tudo que você recebe não é seu. No Brasil, não. E aqui, Triste. todo centavo que você recebe é lucro líquido, é totalmente seu e de forma 100% legal. A gente não está falando de nenhum esquema, de nem sequer é algum tipo de enquadramento fiscal específico, porque alguns países como a Itália, a Grécia e até mesmo os Estados Unidos, você pode adentrar o país como residente tendo benefícios fiscais diferentes, dependendo do regime que você escolha. Mas aqui você nem precisa disso. O simples fato de você ser residente fiscal de Dubai
você não paga nem um centavo de imposto de renda na sua pessoa física e você nem sequer é obrigado a declarar para o governo o que você possui. Então, morando no Brasil e muitos outros países, até mesmo nos Estados Unidos, você tem que abrir totalmente a sua vida para o governo, que nunca te ajudou em nada, que nunca te deu nenhum benefício, nunca te deu uma mão de ajuda, nunca fez nada por você. Mas você é obrigado a abrir cada centavo, cada espaço da sua vida para o governo. Quanto você tem, de que forma, onde estão os seus bens, de que forma estão distribuídos, de quem você recebeu, de quem você pagou, todas as transações que você fez. Isso sim, você tem que declarar no seu imposto de renda. E aqui em Dubai, ninguém é obrigado a fazer isso. De fato, nem existe declaração de imposto de renda aqui. Pequena diferença. Já começa por aí, né? E se no Brasil é pego mentindo, é pior ainda, né? Outro ponto bem importante também, realmente. No Brasil, você não sabe quanto você deve, né, no seu imposto de renda. Você que vai dizer o quanto que você deve para o governo. Se você declara para menos do governo, você vai levar uma multa enorme e pode até ser processado, inclusive criminalmente. Se você... Não é nem simplesmente o fato de você sonegar. Você errar mesmo na sua declaração de imposto de renda, você pode ser punido. E se você pagar a mais no Brasil, você pode fazer a restituição sim do seu imposto de renda. Porém, hoje no Brasil existe tributação sobre a restituição de imposto no Brasil. Então sim, se você pagar mais o governo do Brasil, você também é punido novamente. O Brasil é foda. Parece piada, mas é verdade. E agora... Depois que a gente deu os dados técnicos e relembrou sobre a parte de impostos no Brasil, como funcionam, alíquotas, condições e todos os malefícios, vamos falar na parte de experiência e transformação. Como era que você sentia tendo a sua infeliz residência no Brasil? Como era ser residente fiscal no Brasil? O que você sentia todo mês de maio? Todos os anos na sua declaração, como é que foi o processo de mudança para cá e tudo aquilo que você sentiu nessa transformação? Bom, primeiro, eu sempre tive essa vontade de sair do Brasil, até porque gera mais oportunidades, né? O network aumenta, você tem uma visão muito melhor de mundo. E como a gente tinha conversado naquela época, eu estava de olhos nos Estados Unidos, né? Que é o comum, porque a gente brasileira, acostumado a ver filme, essas coisas, acaba vendo a oportunidade de sair para o Brasil primeiro, Estados Unidos, às vezes depois Europa. Eu acredito que a minha geração, pelo menos, está começando a enxergar um pouco mais para os Emirados Árabes. E aí foi que a gente teve aquela conversa lá. E, bom, eu pensei, eu não tenho nada a perder, porque eu e minha esposa, a gente ainda não tem filhos. E a gente pretende ter o ano que vem. E eu falei, esse é o último ano, assim, da minha vida para eu tentar arriscar esse sonho, realizar esse sonho. E no começo é óbvio que gera aquela incerteza, que é uma cultura nova, um país novo. Por mais que eu já tinha vindo aqui mais de 5 vezes. Talvez uma ansiedade também. Uma ansiedade, bastante ansiedade. Cortar o cordão umbilical da família, porque isso aí também segura muito. E, bom, eu e minha esposa, graças a Deus, a gente é muito aberta a isso, a gente gosta desses desafios, por isso que a gente chegou até aqui. E a gente veio, né, eu falei, bom, vai ser bom para os meus negócios, para o meu posicionamento, ainda mais nos dias atuais. Eu percebo que nos negócios, se você é um dono de um negócio, CEO de um negócio, se você não se posiciona, sua empresa vende muito menos. Você pode ver os grandes CEOs, eles estão no digital, eles estão se posicionando. E as pessoas vão me olhar melhor aqui em Dubai ou lá em Araçatuba, lá em Guarulhos. Elas vão me enxergar muito melhor. E é o que eu falei, eu não aumentei meu padrão de vida, mas eu hoje mostro para as pessoas que eu estou vivendo muito melhor. E as pessoas acabam comprando essa ideia e isso aumenta no meu faturamento, aumenta em tudo, para contratar pessoa melhor. As pessoas querem trabalhar comigo hoje em dia.
para fechar negócios é muito melhor. As pessoas me respondem. Se eu mandar uma mensagem para alguém gigante, a pessoa vai ver que eu tô aqui em Dubai, ela vai ter interesse de fazer negócio comigo. Para tudo, não tem desvantagem. Então, até você que tem esse pensamento de será que eu vou, se não vou? Se você tem um negócio, você quer crescer, quer escalar, você precisa fazer essa jogada de posicionamento. Até uma dica aí que eu passo pro pessoal. E essa é uma parte, eu acho que muito importante mesmo, você ter a confiança de dar o próximo passo. Porque assim, quando é alguém que não tem nenhum centavo no bolso, algo assim, realmente é impensável por vários motivos. Mas a gente sabe que o Brasil está lotado de bons empresários, muitos milionários, e que por motivos emocionais, algumas vezes familiares, tem essa dificuldade de realmente pensar fora. E aí, particularmente, eu acredito que muito disso vem da síndrome de vira-lata que o Brasil tem. Muita gente não se enxerga o verdadeiro tamanho e potencial que possui. E isso porque também o ambiente faz a pessoa. E o ambiente do Brasil não é pro-business, não é para empreendedores. O ambiente do Brasil não recompensa quem prospera, quem cresce, não dá ambiência favorável realmente para você crescer, ainda mais se você faz tudo dentro da lei de forma honesta. Essa é uma parte muito difícil do Brasil. E mesmo que você vença todos esses obstáculos e chegue lá no final, você ainda é punido, como a gente falou, né? Ou seja, vem aquele imposto recheado no mês de maio, como a gente comentou, diretamente ali no seu IR e saindo do seu bolso. E ainda dentro disso, eu acho que só para fechar o capítulo de residência fiscal e a gente passar essa diferença de residência fiscal e residência efetiva, uma coisa muito importante que as pessoas não notam muitas vezes é o quanto elas deixam de realmente fazer novos negócios, elas passam mais tempo pensando sobre a punição que elas vão receber se elas fizerem um grande recebimento, um grande lucro, um grande negócio. Elas pensam mais na dor de cabeça e problema que aquilo pode gerar para a vida dela do que o benefício de fazer aquilo. Isso trava muitas vezes a pessoa, né? Então é algo nesse sentido extremamente prejudicial. E fora que no Brasil você é obrigado a contribuir com outras coisas compulsórias, né? A gente fala de tributo, imposto, mas muitas vezes tem outros tipos de pagamentos que você tem que fazer para o governo, né? Estando no Brasil, seja você CLT, ou seja você um sócio de uma empresa, você é obrigado a recolher o INSS patronal, algumas vezes o FGTS, né? Então, assim, outros tipos de tributos que nunca vão voltar na sua vida, né? E quem é residente fiscal do Brasil, infelizmente, tem que arcar com tudo isso todos os anos para o resto da vida da pessoa, né? Uma parte realmente muito triste. E agora passando para a parte de residência efetiva, tá? É uma parte muito importante dizer que em países como o Brasil, para que você seja residente fiscal daquele país, e assim, não tem nenhuma vantagem você ser residente fiscal do Brasil. Vamos comparar com algum outro país de... A única vantagem é o clima, as praias, né? Já sei. Um país de tributação zero também para a parte territorial na pessoa física. A Geórgia, que fica na Europa, para a pessoa física, especificamente para a pessoa física, dos ganhos que vem de fora do país, é 0% de imposto. Porém, para você ser residente na Geórgia, você tem que permanecer no país, no mínimo, 183 dias por ano. E aí muita gente confunde isso, que é a regra. Existe uma regra para você não ser considerado residente fiscal de um país, que é você passar menos de 183 dias nele. Mas para você ser considerado residente fiscal em um país, não necessariamente você tem que passar esse tempo. Então sim, em alguns países, como é o caso da Geórgia e também de Portugal, para você ser residente fiscal, você tem que passar 183 dias, que equivale a 6 meses em média. Agora, em países como Dubai, dependendo do seu tipo de visto, basta que você passe 90 dias por ano, ou até mesmo em alguns tipos de visto e residência, apenas 2 dias por ano é o suficiente para que você seja residente fiscal daquele país.
Aí uma outra coisa é você não ser residente de um país ruim, como o caso do Brasil. Ponto importante, tá? Disclaimer, pessoal. Você ser residente fiscal, você ter uma residência em Dubai, não automaticamente exclui a do Brasil. Para isso, é necessário que você passe menos de 183 dias no Brasil. Mas, para quem não está entendendo o rumo dessa conversa, o que a gente quer dizer com isso, vamos lá. Se você passa 6 meses no ano no Brasil e 6 meses no ano em um país como a Alemanha, muito provavelmente você vai ser considerado residente fiscal nos dois e vai pagar pesados impostos nos dois. Porém, se você tem uma residência fiscal nos Emirados Árabes, mesmo que você não queira realmente viver aqui, só ter a sua empresa, um pouco de patrimônio, você pode passar, como eu falei, dependendo do tipo de visto, 90 dias, 2 dias no ano aqui, e o resto você pode ser livre, viajar. Então, exemplo do Guilherme, ele me disse que tem o sonho de conhecer a Itália. Ele pode passar simplesmente, se ele quiser, para o visto dele, 5 dias, 10 dias no ano aqui em Dubai, e o resto do tempo ele pode, se quiser, passar 4 meses na Itália, 4 meses nos Estados Unidos, 2 meses no Japão, alguns meses no Brasil também, Natal, Ano Novo, família, festividade, e mesmo assim ele não vai ser obrigado a pagar nenhum centavo de imposto em nenhum desses países. Porque a única residência fiscal dele, inclusive nesse momento, a única residência dele é em Dubai, então ele não paga nada para ninguém de forma 100% legal, sem evasão, sem nenhum tipo de crime, como as pessoas, infelizmente, por falta de informação, acreditam. E ele pode, mesmo tendo a residência fiscal aqui, não passar muito tempo do ano e ser livre viajando. Ele pode ter uma casa em Portofino, na Itália, para passar o verão europeu lá. Ele pode ter uma casa na Suíça para esquiar. Que nada mal, né? Nada mal. Nada mal para esquiar. Ou, quem sabe, que é perto daqui também, pegar um aviãozinho para Bali, passar nas praias de Bali. Que é feia também, né? Feia. Pô, muito perto daqui. E o simples fato dele ter a residência em Dubai e não estar pagando altos impostos em um país como o Brasil, já vai patrocinar todas essas viagens. Verdade. Sem ter o parasita, né? É o cálculo que muita gente não faz. O quanto será que realmente você está deixando na mesa, pagando imposto na sua empresa, nem sua pessoa física? E o que será que você poderia estar convertendo isso para oportunidades para sua empresa, para o seu negócio e até mesmo para a sua vida e da vida da sua família? Mas agora vamos falar sobre a residência e dia a dia em Dubai, a experiência de quem realmente vive aqui e realmente, como muitos me acompanham, apesar da minha residência também ser em Dubai, pelo trabalho que a gente tem na Telecojus, eu viajo muito no mundo inteiro. E mesmo assim, só pago imposto aqui e na verdade você não paga nada, né? Então, passo muito tempo em Dubai, dependendo da época do ano, mas agora de quem está realmente dia a dia, todos os dias aqui, conta como era a sua vida no Brasil antes, no cotidiano, e como ela é nos dias de hoje, vivendo aqui em Dubai, de frente pro Burj. A vantagem de morar aqui em Dubai é que aqui o fuso é mais 7, então eu consigo curtir o dia que o pessoal no Brasil ainda está dormindo, e ainda consigo trabalhar junto com o pessoal lá do Brasil. Então já essa vantagem aí para mim é gigantesca, porque no Brasil eu não tinha tempo suficiente para nem conseguir gastar o dinheiro que eu estava acumulando, porque o trabalho era tão sobrecarregado e também não tem lugar pra gente curtir. Aqui, se eu descer, andar 2 quarteirão, eu tô no maior shopping do mundo. Se eu pegar meu carro, 10 minutos, eu tô numa praia maravilhosa. Então, aí que tá os detalhes. Isso faz total diferença, ter qualidade de vida. Tudo bem, no Brasil as pessoas têm qualidade de vida morando em algumas cidades do interior, mas é totalmente diferente. Aqui você usufrui daquilo que você trabalhou para conquistar, entendeu? Faz total diferença. Mudou praticamente 100%. Não só praia, se quiser esquiar, é só no verdade. Emirates. Eu fui lá semana passada,
Meu, é gigante aquele lugar. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, tem um shopping aqui em Dubai que você pode esquiar lá dentro. Aí tem uma Dentro pista do de esqui shopping. com neve. Tem uma pista de esqui gigantesca. Os caras construíram uma montanha dentro do shopping. De neve. E eu acho que é algo muito importante da gente estar falando aqui, porque até para mim foi muito impactante quando nas reuniões de alinhamento estratégico, mais uma vez, o Guilherme é cliente nosso e quem é cliente da Telecojus, toda semana tem reunião com um time de especialistas para todo acompanhamento da empresa, da pessoa física, da residência. E algo muito impactante na vida que eu ouvi foi os relatos que ele fez na época sobre a parte dele poder ser ele mesmo, usar o que ele quiser, andar onde ele quiser, a hora que ele quiser. Porque antes, e aí passa a palavra para você, Guilherme, conta como era quando você morava em Araçatuba e em Guarulhos, a parte sobre, até se você podia usar um relógio desse. Nossa, aqui eu já tiro no aeroporto já. Então, sobre o que você poderia vestir, onde você poderia andar, como, sobre todos os cuidados que infelizmente você era obrigado a fazer por morar num país perigoso como o Brasil. Eu acredito que no Brasil, até se a gente anda com o nosso estilo de roupa, assim, relógio e tudo mais, as pessoas até te julgam, você fica até deslocado, assim, do ambiente, porque não é normal. O normal lá é você se vestir mal, não se importar, a não ser que você esteja ali na Faria Lima, algum lugar desses aí, frequentar esses lugares, mas que não é comum. Por exemplo, eu cresci e nasci em Guarulhos, então só de ter nascido ali, as pessoas não colocam nem expectativa de evolução, né? Então, pelo menos na minha família, como a gente estava conversando aqui, eu fui o primeiro a tirar passaporte. Não tinha tanta expectativa, só que conforme eu fui trabalhando, eu fui vendo que estava tendo evolução, as ambições foram aumentando e, você se desprende, né? Que você falou, a síndrome de vira-lata. O Brasil, a gente vive numa bolha, a gente que é brasileiro vive numa bolha onde que a gente acha que aquilo que a gente vive todos os dias é normal, é bom. Por exemplo, ontem eu postei que eu estava andando de Lamborghini, a gente foi tirar uma impressão, primeiro que eu nem sabia que tinha papelaria aberta de madrugada. Aqui tem, em Dubai, já começa por aí. Eu fui pedir, pessoal, para ele imprimir alguns documentos fiscais e da empresa dele, porque a gente passou hoje o dia fazendo a abertura bancária de algumas contas extras para a empresa dele, para a pessoa física dele, para alguns recebimentos. E sim, a gente também faz isso aqui na Telecojus, fazendo jabazinho importante, né? Que a gente acompanha todos os clientes e não é serviço de internet. A gente vai presencialmente para fazer com você. A gente acompanha todos os passos. Então, a gente foi fazer algumas aberturas e ele passou o dia ontem ocupado em relação a negócios e eu disse, olha, imprime tudo que a gente precisa de documento para a gente fazer as aberturas amanhã no banco. Aí, beleza. Terminei de trabalhar, era meia-noite, aí peguei meu carro e falei, tem que achar uma papelaria, onde que eu vou achar? Aí achei uma papelaria, cheguei na papelaria 1h da manhã, e até postei nos meus stories. 1h da manhã, eu de Lamborghini, de Rolex, com os vidros abertos, escutando música. Quando que eu ia poder ter isso no Brasil? Primeiro farol que eu paro, já é uma moto com 2 motoqueiros ali na garupa. Isso se você não perder a vida ali, né? Inclusive acontece bastante, né? E é mais um ainda... Caso isolado. E ainda o pessoal vai julgar quem foi vai julgar a vítima, porque tava vacilando. Ou seja, deu chance, vão julgar, mas também foi andar de Lamborghini de noite no Brasil, não sei o que seja. A pessoa passou a vida inteira trabalhando, como o Guilherme, que trabalha desde os 14 anos de idade, fez sacrifícios que outras pessoas não fizeram, fez esforços maiores e no final pode ter a vida perdida porque quis desfrutar do fruto do trabalho, do sucesso que ele teve. Não pode. Não tem nem como sair de madrugada no Brasil de Lamborghini.
A não ser que você tá com blindado. No Brasil... Acho que nem blindado tá segurando mais. Não, nem blindado realmente, porque no Brasil, em muitas regiões, o pessoal tem equipamento de guerra, né? E mesmo a blindagem A1, ela só segura tiro de revólver, pistola, até uma certa blindagem, né? Fuzil mesmo, principalmente 7.62 com AK-47, nenhuma blindagem segura. Então... É aí que mora a diferença, né? E também, para os fãs de armas também, no Brasil, você não pode nem encostar numa pistola, num revólver velho. Aqui você pode ir em campos de tiro e segurar uma verdadeira Kalashnikov, né? Uma arma de verdade e sem ser considerado bandido. Aqui você pode, né? Parte muito importante, né? Então, aqui tem uma cultura também. Os Emirados foram vencedores muitos anos nas Olimpíadas em tiro ao alvo, muitas questões nesse sentido aqui é muito incentivado, né? Tiro esportivo, né? Definindo aqui. Mas, voltando em questão de estilo de vida, eu acho que tem outros aspectos que, naquilo que você falou, as pessoas não estão acostumadas na bolha, presas à rotina, aqui da mesmice, que elas não percebem. E eu lembro das recomendações que o sócio dele fazia na época, dele não postar onde ele estava, não ficar então tirando... posta depois sai. Ou seja, imagina, não é nem só o que você anda, como você se veste, é simplesmente você não poder nem usar a rede social de verdade da forma que você quer, porque você tem medo de ser seguido e pessoas poderem fazer mal para você, né? Exatamente. Aí tem gente que vai falar, mas isso aí é frescura. Não, rapaziada. Quando você começa a ter sucesso, automaticamente você já vira alvo. É normal. E você vai pagar pra ver? Eu não quero virar estatística nenhuma, não. Não dá. E antes que falem que é só parar de blogueirar, é só parar de produzir conteúdo, é que nem cortar a mão do médico cirurgião, tira a ferramenta de trabalho dele. Então não é. Exatamente. Então, nesse sentido de liberdade é uma parte muito importante. E eu vou falar uma coisa agora aqui que todo mundo vai ficar com raiva de mim. Mas a última vez que eu fui em São Paulo, foi esse ano, eu estava passando no Alto de Pinheiros, que para quem não conhece São Paulo, é um bairro muito tradicional, muito rico, muito e chique. Que é conhecido por ser realmente grandes mansões, grandes casas. É um bairro que tradicionalmente não tem muito apartamento, é mais casa mesmo. Tive um contraste muito forte, que foi a questão de ver casas com 8, 9 metros de altura de muro, uma coisa assim abominável. E eu perguntei pro motorista do Uber que eu tava se ele enxergava uma casa ou uma prisão. E ele disse que uma prisão, porque no caso desse motorista, ele morava no interior de São Paulo e que pelo menos lá ele podia dormir sossegado. Agora, fazendo em analogia a comparação, do que adianta você ter sucesso, você passar a vida trabalhando e no final das contas você não puder... Você tem que se privar. Não poder ter sossego nem na própria casa, não poder conseguir enxergar a rua, porque tem um muro de guerra que separa você da realidade. Nossa, é verdade, isso é muito forte. E lá no Brasil também as pessoas, até que são bem-sucedidas, estão tentando até escapar ali do centro de São Paulo, estão indo para cidades do interior ali, que às vezes tem um condomínio melhor, que buscam uma melhoria de qualidade de vida, porque as metrópoles tá dominada, não tem mais segurança, não tem mais... E parece que tá enraizado no brasileiro, eles acham normal você ser roubado. Tem gente que anda até com o celular do bandido no bolso, anda com dois, um do bandido e outro é o dela. Cara, o pessoal, não sei se tu viu isso, o pessoal no Brasil hoje tá com tem seguradora fazendo seguro do celular para ir no show. Ah, não. Sim, é verdade. No Brasil, a seguradora tem que ter seguro, né? Você compra o ingresso do show com seguro contra ser roubado lá do show. Esse é o nível que o Brasil chegou. Ai, meu Deus, isso aí só acontece no Brasil mesmo. Pois é. E talvez entrando agora na parte da residência e da vida aqui, Guilherme, conta da perspectiva de um homem de família
que casou aqui, inclusive, né? Você é casado nos Emirados. E ele já... Também é uma parte importante de contextualização para o pessoal. Conta quantos anos você já estava com a sua esposa antes de se mudar para cá? Como foi esse processo de decisão, de conversa com ela, até chegar à decisão final que vocês iriam se mudar? Como era a vida dela no Brasil antes de vocês se mudarem? A vida de vocês como casal e depois que vocês mudaram para cá? Então, a gente já tá junto, vai fazer 8 anos. Então, antes de eu ter qualquer coisa, a gente já tava namorando, né? E, bom, graças a Deus eu tenho uma parceira gigantesca dentro do meu lado. Encontrei a pessoa certa, porque eu acredito que isso faz muito do sucesso do homem, é ter uma companheira que ou ela vai te agregar ou ela vai te derrubar. A maioria das vezes, pelo meu convívio, às vezes acaba mais derrubando do que ajudando. E graças a Deus eu dei essa sorte de encontrar uma pessoa que me ajudasse. E a gente teve sempre um relacionamento onde que os dois eram muito ambiciosos. Então a gente não tinha essa frescura de, pô, não vou tentar. Primeira coisa que a gente fez, a Isabela tinha acabado de fazer 18 anos, se eu não me engano. A gente foi morar numa kitnet em Sorocaba porque eu conheci um cara lá que ele trabalhava no digital e eu tava começando a estudar, e aí ele queria que eu fizesse o lançamento dele. Eu não tinha nada a perder, eu não tinha nem computador. Eu falei, e o cara mostrou lá um PC gamer lá, eu falei, é pra lá que eu vou. Fui pra lá, a gente alugou uma kitnet e ali que começou o sonho. Eu falei, pô, aqui tem uma direção. E aí a gente começou essa construção. Então a gente acaba procurando sempre o que é melhor do nosso futuro. Eu acho que pra gente construir uma família eu precisava estar preparado financeiramente, porque não dá, você vai... Eu acredito assim, eu não vou jogar um filho no mundo para não dar o melhor que eu possa dar, entendeu? E meu filho vai ser herdeiro. ele sim vai ser o de Money, né? Ele sim vai ser o de Money. Tá aí, meta de vida para os clientes da Telecojus. Os clientes New Moneys farão seus filhos ser old Moneys. Exatamente. Profetizando. E aproveitando que a gente falou de toda esse tempo, essa história de vida que vocês têm juntos, desde antes de chegarem aqui, fala também, adentrando para o pessoal, seu retrospecto de vida, ou seja, quem que é o Guilherme Santos, porque, mais uma vez, muita gente, infelizmente, no Brasil tem esse estigma que, quem chegou em Dubai fez coisa errada, ou é herdeiro, você é filhinho de papai, né, olha só, você... para quem tem essa skin, essa lata aí, né, ou seja, é herdeiro, filhinho de papai, não sei o quê. Conta para eles de onde você veio, quando que você começou a trabalhar, os ramos que você trabalhou e tudo que você enfrentou até você chegar aqui no dia de hoje. Então, a história é muito grande, então se eu for contar todos os detalhes a gente vai ficar 2, 3 horas aqui, mas resumidamente, eu tive uma referência muito boa, que é meu pai, que me colocou desde cedo, desde os 14 anos para trabalhar. Então ele sempre foi muito ríspido, aquele pai raiz mesmo. Então, para eu ter minhas coisas, ter videogame, celular, essas coisas, eu tinha que comprar com o meu dinheiro, tinha que fazer acontecer. E aí ele falou, o que eu posso fazer por você? Eu posso te arrumar um emprego, você quer trabalhar? Eu falei, claro que eu quero. Então ele me colocou para fazer Senai, e ele me fez tornar um homem de verdade, que eu era jovem aprendiz, comecei a fazer Senai. E a minha mãe, ela tem um espírito empreendedora, por mais que ela seja do lar. Ela costurava, ela sempre fazia alguma coisinha para vender. Com isso. E aí, minha mãe, ela me deu um livro do Eike Batista. Naquela época ele era tipo o cara mais rico, um dos mais ricos do mundo. E aí eu comecei a ler e tal, e aquilo me fascinou. Falei, eu quero ser rico. Botei isso na minha cabeça. Então essa acho que foi a primeira implementação assim de prosperidade na minha vida. Acho que talvez o primeiro passo, na verdade, se a gente for pegar dentro desse contexto, o primeiro passo da sua vida para você desbloquear a prosperidade foi entender que
ter dinheiro não é um crime. É verdade. Que ter dinheiro não é sinônimo de fazer algo errado, e sim de você batalhar e conquistar aquilo. Exatamente. E aí eu comecei a pesquisar na internet. A internet naquela época era mata ainda, né? Mas comecei a pesquisar na internet formas de ganhar dinheiro e tal. Aí eu vi um treinamento lá, um curso na época, 2013 eu acho, como importar produtos da China. Era uma parada assim, ou dos Estados Unidos. Aí eu assisti e falei, mano, vai dar muito trabalho. Eu vou na 25 de março. Que lá, o pessoal traz de lá, mas só se eu comprar aqui. Porque naquela época não existia nem Shopping, né? Exatamente. Imagina. Era AliExpress, acho que nem... Era tudo mato. E aí eu falei, pô, se eles importam de lá, mas só se comprar já tá aqui, não vou pagar imposto nem nada. Aí fui na... E naquela época não tinha esse imposto aí nas importações. Nossa, verdade. O imposto das brusinhas. É verdade. E aí eu fui na 25 com a minha mãe. Ela foi comigo, porque eu era muito novo ainda. E quando eu vi que tinha uns produtos que eu olhava na internet lá, eu falei, nossa, eu vou comprar. E aí eu já trabalhava, então eu juntei um dinheiro e peguei todo o dinheiro que eu tinha juntado, que eram uns 3 mil reais, comprei tudo de mercadoria. E como eu trabalhava, né, fazia Senai e estudava de noite, eu tinha 3 lugares para eu vender, então eu conhecia muita gente. Aí eu comecei a vender ali. Só que, como eu estava te falando, né, sem as câmeras desligadas, o brasileiro ele já te derruba antes mesmo de você começar. Porque quando eu comprei os produtos para vender, primeiro eu tirei os bonés da mala para mostrar pro pessoal na roda assim de amigos. O moleque falou, esses bonés falsos aí, mano, você é louco, sai com esses bonés daqui. Aí automaticamente eu não vendi para ninguém e fiquei com vergonha de oferecer. E aí eu já tive minha primeira frustração como empreendedor e, pô, eu tinha comprado uma porrada de boné e fiquei com vergonha de vender e tal, acabei deixando os bonés ali no guarda-roupa. Depois de um tempo, depois de uns 2 anos, eu desisti por um período de empreender. Então eu comecei ali com uns 15, 16 anos, aí teve esse balde de jogar fria. Eu fiquei mais um ou 2 anos sem empreender, e aí eu voltei de novo com a loja, só que na época eu já tinha lançado Instagram e tal, aí eu comecei a criar de fato o meu primeiro negócio, foi através disso. Aí depois fiz evento, aí depois abri uma barbearia com um amigo de infância que era barbeiro. Eu falei, vou investir em você, que eu já tava ganhando um dinheirinho, e sempre foi esse espírito de empreendedor. Então eu fui um dos primeiros, fui o primeira pessoa da minha família a empreender, porque todo mundo da minha família sempre seguiu essa regra de... Todos os homens da minha família fizeram Senai e trabalham na metalúrgica. Então todos, desde o meu avô, o meu pai, os meus tios, todo mundo. E os netos também. Então eu fiz, meu irmão fez, meu primo fez, todo mundo fez. E eu meio que furei essa bolha e cheguei onde eu cheguei. Então basicamente foi isso. E nesse contexto, Guilherme, eu acho que tem um gancho muito legal para a gente fazer aqui como último tópico para a gente encerrar o episódio de hoje, que é sobre a parte da networking, ou seja, as conexões e o ambiente que você está inserido, ou seja, que tipo de ambiente você tinha em Guarulhos, em Araçatuba, em todos os lugares que você já passou no Brasil, porque, querendo ou não, isso é muito mais do que o tipo de conversa que você lida no dia a dia, é até os incentivos que você recebe e o que passa na sua cabeça, porque, como você mesmo falou, um dos primeiros empreendimentos que você teve na vida, dado o ambiente que você tinha lá, tentaram ali te desincentivar, tentaram ali realmente barrar o seu negócio logo de cara, simplesmente pela ambiência. Imagina se eu tivesse desistido, né? E conta um pouco pro pessoal do seu relato, da sua experiência, do tempo que você já tem vivido aqui em Dubai, sobre as pessoas que você encontra no dia a dia por aqui, ainda mais vivendo em Business Bay, né, que essa região, Business Bay, a Baía de Negócios, a tradução, é onde realmente acontecem boa parte dos negócios de Dubai. E o que você sente estando aqui? Cara, então,
para comparação não tem como, né? Porque aqui eu converso com pessoas, consigo conexões do mundo inteiro, que aqui acho que é 90% da população é imigrante. Então quem está aqui realmente é porque tem condição de se manter. Então se eu pegar um elevador que a gente estava conversando, eu vou encontrar talvez um cara que seja gigante, sei lá, no Japão. O network é muito diferente. Eu posso conversar com um médico foda, advogado foda, igual você, um grande empresário. Esses dias falando de elevador, quando eu tava no Airbnb, ainda não tava morando aqui. A gente descendo no elevador, encontrei um brasileiro que ele é muito grande no digital, só que ele não atua no Brasil há anos já. E automaticamente, o cara fala inglês fluente e tal, automaticamente eu já me conectei com um cara que furou a bolha do Brasil. E eu já falei, porra, isso aqui para eu internacionalizar meu negócio é muito melhor, né? Que aqui eu tô vivendo multiculturas. O network aqui acho que é o polo do network. Para quem atua no digital, se você for parar para pensar, todo mundo que tem sucesso tem o sonho de vir para Dubai, né? Então às vezes eu me conecto muito com pessoas que estão vindo visitar. Então a pessoa ainda mora no Brasil ou continua no Brasil, mas elas vêm visitar, eu mando uma mensagem no direct, tô aqui e tal, não sei o que, vamos trocar uma ideia, tomar um café, almoçar. Automaticamente eu já me conecto por estar num ambiente que todo mundo está visitando o tempo todo. E também com outras pessoas, né? Grandes influenciadores moram aqui, internacionais. É totalmente diferente. Acho que se for parar para pensar, o melhor lugar do mundo para fazer network. Eu vou citar um exemplo que eu nunca falei em nenhum lugar, tá? Eu nunca falei em nenhum vídeo, nenhum podcast, mas abrindo para vocês terem a noção da real dimensão disso aqui, tá? No primeiro prédio que eu morei aqui em Dubai, que era na parte ali da Marina, em Dubai, eu conheci um nativo, aqui eles chamam de Emirates, né? A pessoa que realmente ela pertence a Dubai, que nasceu aqui, é árabe realmente, não é nenhum indiano vestido de Candora, não é ninguém assim. E o cara super aberto, muito humilde, muito gente boa. E ali o que ele dizia pra gente, o que também eu ouvi ali no prédio, é que ele vendia jet ski. Ele tinha negócios ali de jet ski. Passado ali quase um ano, eu descobri que ele é primo do Fazza. Ele é primo do príncipe de Dubai, literalmente. Caraca. E assim, ele nunca transpareceu, nunca... Não precisava nem falar, né? Não, simplesmente é o nível de Dubai. Obviamente, o prédio que eu morava na época ali, muito conceituado, a piscina dele também, pessoas até que não moravam, não eram residentes ali, tinha como você acessar ali, pagando um preço, né, batendo ali. E ele é alguém que frequentava lá. Só que eu jamais imaginei, até a questão da acessibilidade, e você nunca imagina que você vai encontrar um primo de um príncipe estando na piscina do seu prédio. Imagina. Nossa, verdade, hein? Aqui você tem... você resumiu, você vai ter acesso às pessoas que você nunca iria imaginar que teria. E eu quero isso, eu também busquei isso. Quando eu vim pra cá, eu também busquei isso. Porque, como eu falei, eu quero internacionalizar a minha empresa. Então, eu preciso estar com pessoas que pensam fora da caixa, que já desbloqueou isso. E também, para internacionalizar, é muito mais receptivo eu receber uma pessoa, sei lá, da América Latina lá, sem ser o Brasil, aqui, do que eu receber lá no Brasil. Só da pessoa ver que eu tô morando aqui, elas automaticamente já querem meu acesso. Volta naquilo que a gente falou no início do episódio, né? Que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, o simples fato de você morar em um lugar de primeiro mundo como Dubai, automaticamente valoriza não só a sua imagem pessoal, a sua autoridade, seu brand, e por consequência, também a sua empresa. Muda tudo, muda o jogo. Então, essa é uma parte muito importante. E também, só para finalizar esse tópico sobre ambiência e networking, imaginar também, como ele falou, que ele quer ter filho daqui a algum ano,
daqui a um ano, imagina o tipo de ambiência que o seu filho vai ter nascendo, crescendo aqui. Ou seja, ele não vai ter pessoas falando, ou seja, coleguinhas ali falando sobre drogas, sobre promiscuidade, como tem muito hoje no Ocidente, especialmente países de terceiro mundo. Ele vai ouvir conversas produtivas em vários idiomas, ser alguém de cabeça muito aberta, alguém muito elucidado na vida, alguém realmente bem educado, bem direcionado. Bem educado, bem direcionado, alguém muito provavelmente sem preconceitos na vida, porque vai realmente ter amigos, contatos de várias nacionalidades. É verdade. E ele já cresce nos 5 primeiros anos de vida como poliglota. É, verdade. Vai aprender 3, 4, vai falar mais língua do que o pai, porque não fala inglês direito. E talvez eu acho que é um ponto muito importante falar pro pessoal, né? Que muita gente acha que, por exemplo, você tem que falar 5 línguas para estar em Dubai. Acho que essa parte aí pro pessoal entender, né? O Guilherme tá aprendendo inglês agora, pessoal. Mas é sobre você tomar uma decisão e entender que realmente existe algo melhor para você, dar a cara a tapa e vir. E se você não ter coragem, né? E se você não sabe como fazer isso, você aí, conta com a Telecojus. Exatamente. Sem eles, acho que nada disso aqui seria possível, né? E talvez eu teria até tomado a decisão errada, né? Teria ido para outro país, outro lugar, não teria essas vantagens, né? Estaria pagando a picanha do Lula ainda. E para fechar o episódio de hoje, Guilherme, conta a sua experiência com a Telecojus desde o início até os dias de hoje. Lembrando que o Guilherme é um cliente nosso não novo, mas sim ele já está há 3 anos aqui, então tem uma boa bagagem já para estar falando. Agora, Guilherme, acho que seria um bom momento para a gente, no vídeo de hoje, estar falando sobre a sua experiência da Telecojus, como foi desde o início, quando você virou nosso cliente, até os dias de hoje, e como foi sua experiência em todo esse limiar. Então, minha experiência foi 100%, nota 10, né? Você vai dar uma nota, mas eu já seguia vocês, né? Antes de entrar em contato. E aí quando eu estava conversando com o Erlon, para a gente preparar o meio de campo ali pro crescimento da empresa, ele mostrou o Instagram de vocês. Eu falei, já siga esse pessoal, vou mandar mensagem. E aí a gente fez aquela call de alinhamento e tal. E dali eu já percebi que seria diferente, porque já entrou 3 pessoas na call já, cada um falando de um cenário, e eu falei, aqui eu vou estar muito bem direcionado, porque eu era totalmente leigo. Eu sou jovem, tô aprendendo tudo agora, não tinha direção nenhuma. E aí eu já vi que era diferente, eu fui com os olhos fechados mesmo. Eu já estava seguro de que ia dar certo, que ia ter uma construção. A gente está até hoje em constante construção, então eles não me abandonaram. Um ponto importante talvez para o pessoal entender, né? Apesar da empresa de Dubai aqui do Guilherme ser nova, nesse processo de que ele se mudou para cá esse ano oficialmente, mas ele já tinha uma outra estruturação de outro negócio dele com a Telecojus há muitos anos, né? Então ele tinha um negócio que ele estruturou conosco no passado, uma empresa que ele internacionalizou, e de tanto sucesso, tanto lucro que ele teve com ela, foi o que abriu portas para finalmente ele estar aqui. Acho ponto importante falar. Exatamente. E aí foi esse processo de construção. Nunca deixou nada a desejar, até às vezes... acho que não teve um episódio assim que eu posso falar... Vocês foram 100% em tudo, responde mensagem de madrugada, tá disponível 100% no WhatsApp, faz call de alinhamento, os meninos são muito inteligentes, falam minha língua, porque eu às vezes não entendo, e eles conseguem dar clareza ali, executa até por mim hoje. A gente foi no banco lá, ele foi comigo, me acompanhou, eu não falo inglês direito, ele foi lá por mim, abriu a conta comigo. Então essas coisas, eu acho que não existe empresa no mundo que iria fazer isso pelo cliente, entendeu? Acho que a qualidade mora aí, por isso que vocês são os maiores do Brasil,
quiçá do mundo, né? E a gente pode não ser, dentro do cenário mundial, um grande escritório de offshore, mas dentro desse contexto sobre a internacionalização de negócios, que as pessoas confundem muito, né? Existe dentro do mundo internacional, existe a parte patrimonial, que é você proteger os seus bens, investir no exterior. Isso aí muita gente faz, não é tão difícil se você conta com um profissional correto. Agora, quando a gente fala da internacionalização de empresas, você internacionalizar uma empresa comercial, operacional, isso é, uma empresa que tem uma atividade comercial, que tem clientes, que tem negócios, que tem recebimentos, pagamentos, que tem transações que começam em um país como o Brasil e depois se tornam internacionais, aí é realmente outro estilo. E a gente percebeu até realmente o quão evoluído que a gente está nesse sentido, que a gente acabou agora de sair semana passada de Londres, né? A equipe da Tele estava lá na Inglaterra, que é inclusive a origem offshore do mundo, né? O país que colonizou a grande maioria dos países que são jurisdições offshore hoje, foi a Inglaterra que colonizou no passado. Lá estão os maiores escritórios de offshore do mundo e conversando com os maiores lá, a gente percebeu quão disruptivo é a gente nessa área, né? Sendo modéstia à parte, mas é verdade, né? E talvez você, para concluir essa parte, Guilherme, falar o que é que você tinha encontrado por aí antes da gente e o que é que te fez tomar essa decisão de dar o próximo passo, de tomar a confiança, de fechar negócio e prosseguir. Primeiro, um dos motivos assim que me fez ter confiança foi que algumas pessoas que eu já seguia, seguiam vocês. Então, já começa por aí. Pessoas que eu acompanhava, que eu tinha como referência, já seguia eles. Então, isso já dá clareza, já dá confiança. Acho que a tomada de decisão já começou ali. E meu sócio também é advogado, então ele falou, ó, pode ir que ali eles são profissionais, são qualificados e vai dar todo o direcionamento que você precisa nessa questão. Então, eu nem precisei procurar fazer orçamento com outra empresa. Acho que não cabe nem colocar na mesma prateleira. Eu não vejo, nunca apareceu para mim. Porque infelizmente nessa parte, né, vale ressaltar, tem muita gente que compara preço em algo que pode ser decisório para a vida da pessoa, né? Então, tem gente que demora muitos anos para entender que o barato sai muito caro. Sai. A maioria das vezes sai muito caro. O retrabalho também. E ficar pequeno também dá muito trabalho, né? Imagina o quanto que você deixa a sua vida passar quando você não dá o próximo passo. Quando você não tem uma perspectiva de ser maior, de ter mais, de alcançar novos lugares, de você poder ser tudo aquilo que você pode ser, tudo aquilo que Deus permitiu que você faça, que você tenha na vida, né? E alcançar novos lugares onde não só você pode ter muito mais, ser muito mais, mas realmente ter a segurança de planejar uma família e uma vida. Exatamente. Não adianta nada construir tudo isso e não ter esses quesitos aí. Aí a gente volta no que a gente estava conversando, né? Isso. E acredito que a gente passou aqui em tópicos muito fundamentais sobre os Emirados Árabes Unidos. Falamos sobre tributação, falamos sobre empresas, sobre residência, sobre a parte de bancos, sobre a parte de conexões aéreas, né, que aqui também é um centro mundial, que você está a poucas horas de viagem de qualquer país, como foi o exemplo de Bali que a gente citou aqui. E se você tivesse que, em apenas uma mensagem rápida, passar para o pessoal sobre dar o próximo passo e ter a coragem de realmente dar esse próximo passo e se permitir viver um lugar como Dubai. Eu levo para mim que na vida a gente vive uma incerteza todos os dias. A gente não sabe se vai acordar vivo amanhã. Então já começa, a primeira motivação é isso. A gente já nasce para evoluir, para ter evolução. Então a vida é uma constante construção. Se você errar,
você vai voltar pro ponto que você estava. Então, na minha vida, eu sempre tentei errar o mais rápido possível para poder construir o mais rápido possível a minha jornada, a minha história, meu patrimônio, porque eu não tive herança, não tive nada, eu só tive o apoio da minha esposa e um computador velho, que o meu computador era... Meu amigo me deu um gabinete, era só o gabinete sem a placa-mãe queimada. Eu pedi R$ 500 pro meu pai, fui no centro de São Paulo, peguei, comprei uma placa-mãe ali, e ali começou. O meu amigo emprestou um monitor velho, e ali começou meu sonho. Então, eu acredito que se eu tivesse que voltar tudo isso, eu teria voltado pro mesmo lugar. Então, a vida é essa questão de evolução. Se você errar, você vai voltar pro mesmo lugar. Então, faz sentido, vale a pena testar, vale a pena tentar. Se você está no mesmo lugar que você começou, você não evoluiu. Você ganha experiência, né? A gente estava conversando também de novo sobre os bilionários. Geralmente eles voltam a ser bilionários porque eles têm um conhecimento. Então vale a pena você arriscar. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Não tenham medo de arriscar. Eu tive medo de estar aqui, obviamente, adaptação, tudo mais, cultura, saudade. Mas isso vai fazer muito melhor, tanto para minha vida e como meu profissional e o meu patrimônio, né? Porque o mundo é capitalista pra caralho. Tem que ter segurança, né? Ou seja, não adianta nada você construir tudo isso e deixar numa completa vulnerabilidade e insegurança no Brasil, né? Que muita gente perde da noite pro dia boa parte, se não todo o patrimônio, e às vezes por motivos completamente injustos, mas porque eles tomaram a decisão de permanecer no Brasil e não fazer nada de diferente para o futuro deles. Se vocês querem uma dica, já entre em contato com a empresa dele. Então, de Guarulhos para o mundo, Guilherme Santos, pessoal, uma salva de palmas para quem está em casa. E sim, mesmo que você tenha vindo de baixo, mesmo que você tenha começado do zero, mesmo que você não tenha nome, não tenha família, não tenha uma grande formação na vida, se você tiver esforço, comprometimento, persistência, e você tiver a assessoria correta, você pode chegar muito mais, você pode alcançar tudo aquilo que os seus sonhos permitem. Só depende de você, da sua decisão, da sua escolha e de você estar preparado para isso. Então, por hoje, ficamos por aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo de hoje, compartilhar com aquele seu amigo que precisa conhecer o Guilherme e conhecer Dubai, os Emirados Árabes Unidos. Conhecer a Telecojus. Comenta aqui embaixo tudo que você tem a falar a respeito, considerações, opiniões sobre tudo aquilo que você viu hoje e até sugestão talvez para próximos convidados e próximos vídeos. E nos despedimos aqui de hoje. Muito obrigado a toda a audiência e todos que acompanharam e até a próxima. É nóis, tamo junto.